Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária hoje, nossa live número 147, já são 147 lives aqui no Instagram, falando de desenvolvimento pessoal, hoje no nosso horário tradicional aqui das 7 horas e 30 minutos. Chegamos então no dia 12 de março, então lembrando rapidinho aí que as nossas lives são de segunda a sábado, 7 horas e 30 da manhã, né? Lives mais reflexivas de 20, 30 minutos, para que a gente já possa colocar em prática no nosso dia a dia. E também fique atento que no final do próximo mês a gente vai ter o lançamento de mais uma nova turma do nosso clube de assinatura recorrente, que é o Clube do Básico Bem Feito. Lá sim a gente tem aulas, lives em formato de aulas, né, explicando um pouco da teoria que a gente aborda aqui. E também temos módulos de mentalidade, construção de hábitos, comunicação, além de parceiros especialistas em nutrição falando de alimentação saudável, finanças falando de organização financeira e também um grupo de estudo de livro que o pessoal se reúne a cada 15 dias para debater sobre um livro específico para quem quiser criar o hábito de leitura. Então, dito isso, dados os recados, vamos ao que interessa então para mais um tema. O que será o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai falar sobre uma certa paralisia diante da vida que acontece quando a gente fica querendo planejar tudo, né? Então hoje, a live de hoje é para aquelas pessoas que de repente ficam ali paralisadas diante de um projeto, né? Ficam sempre com aquelas dúvidas, o que eu faço? Aquela velha frase, né? Que virou meme, né? Não sei se eu caso, se compro uma bicicleta, né? E aí diante das coisas, desde as coisas mais comuns e rotineiras até decisões grandiosas que vão fazer diferença no rumo da sua vida, algumas pessoas acabam se paralisando, e existe uma explicação, existe uma origem central que eu acredito que acaba se dando para que as pessoas acabem agindo dessa forma, ou melhor, não agindo nesse caso, né? Então essa paralisia diante da vida é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Muitas vezes a gente conhece muitas pessoas que paralisam diante de alguns projetos, desde projetos pequenos, né? Hoje eu não sei se eu vou treinar ou se eu vou descansar, mas também paralisam diante de projetos grandes, que podemos dizer que são grandiosos, que impactariam diretamente na sua vida, né? Aquela coisa, poxa, eu não sei se eu caso ou não caso, eu não sei se eu tenho filhos ou não tenho filhos, não sei se eu troco de emprego agora, não sei se eu mudo de cidade, né? Não sei se eu vou empreender ou se eu vou continuar aqui na minha empresa. Então, esses tipos de paralisia, eles têm várias origens, né? E existe uma origem central que não é muito falado por aí, e é disso que a gente vai abordar aqui hoje, né? Então, a gente vê o que é comum a gente ver por aí, né? A gente vê por aí as pessoas dizendo, poxa, né? Se der medo, vai com medo mesmo, né? Essas coisas mais, que eu digo assim, que são um tanto superficiais, né? Não explicam de fato, né, a origem da paralisia, né? Diante de decisões que a gente tem, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, quem já me acompanha aqui um tempo, né, já sabe que eu vivo aqui falando sobre a tal da substância da vida humana, né? A vida humana, ela tem uma substância que eu chamo, né, que muitas pessoas chamam de narrativa. E a narrativa não é uma história que a gente inventa, né, que nem dizem por aí, né, em aulas às vezes de comunicação. A narrativa é a nossa própria história de fato, é a história que a gente está escrevendo no nosso dia a dia. Então, se a gente parte desse princípio que a substância da vida humana é narrativa, a gente começa a entender por qual motivo a gente às vezes paralisa diante de algumas decisões, porque a gente não enxerga a nossa vida como algo humano e sim como um objeto. Para aqui que tu vai já entender onde é que se encaixa tudo isso. Então eu costumo dizer, né? Poxa, aqui eu tenho uma garrafa, né? Tenho uma garrafa de água, por exemplo. A garrafa de água, né, assim como um telefone, assim como uma caneta, tudo isso são coisas, são objetos. Esses objetos, eles são estáticos, ou seja, a gente consegue olhar para uma garrafa, a gente consegue olhar para uma caneta, a gente consegue olhar para um aparelho celular e consegue perceber que aquilo ali já está dado, aquilo ali já está definido. O que é a vida daquela garrafa, o que é a vida daquele celular, o que é a vida daquela caneta. A gente já consegue olhar para uma coisa e ter uma definição. É muito previsível. A garrafa, ela serve para
que eu possa beber água, para que eu possa colocar água nela. A caneta serve para escrever, o celular ele serve para eu fazer ligação, hoje ele tem multifunções, mas a gente já consegue olhar e dizer assim, poxa, isso aqui é previsível. Já com a vida humana, quando a gente está tratando da vida humana, a gente sabe que não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? O que nos diferencia? Porque a vida humana ela é feita de imprevisibilidades, né? E essas imprevisibilidades, muita gente confunde, às vezes acha que essas previsibilidades são só externas, né? Eu não sei se hoje vai chover ou se não vai, né? Eu não sei se amanhã o trânsito vai estar trancado porque, sei lá, aconteceu ali de repente uma batida, né? E aí eu não sei se de repente eu tenho que sair mais tarde ou mais cedo para ir para o trabalho, né? Não é só essas imprevisibilidades externas. A nossa vida, a vida humana, ela também é feita de imprevisibilidades internas. E o que são essas imprevisibilidades internas? Elas são as nossas escolhas diante do dia a dia, né? Escolhas de dizer sim ou dizer não, né? A gente está o tempo todo diante dessas imprevisibilidades, né? Então eu gosto de trazer aqui como exemplo a coisa o símbolo do futebol, né? O símbolo do jogo de futebol, né? O futebol, né? O jogador ali, o atleta que ele está ali dentro de um clube, ele tem ali o treino diário que ele faz, né? A prática diária que ele faz, e ele tem o dia do jogo, né? A gente pode dizer que o treino ele é previsível, ele sabe o que ele vai fazer no dia a dia ali treinando, mas ele não sabe que picas vai acontecer lá no dia do jogo, ele não sabe se a bola vai vir em direção dele, ele não sabe se o time vai ser mais atacado ou se vai ser mais defendido. Mas o grande problema nessa questão da paralisia diante da vida, o que acontece é que a gente quer transformar, a gente quer fazer com que o treino, né, seja imprevisível e o jogo seja previsível. Só que o jogo, que são aquilo que os nossos projetos, por assim dizer, quando a gente vai viver, né, as nossas escolhas, ele é totalmente imprevisível. Quando eu quero tornar o jogo de fato de futebol como se ele fosse um treino, eu acabo criando uma ilusão na minha cabeça, que é aquela ilusão de que se eu escolher, né, ir para um lado, esse lado vai ser o lado mais maravilhoso. E muitas vezes, né, tá só dentro da minha cabeça que aquela escolha não foi boa. Por quê? Porque eu fico olhando para outra escolha que eu não fiz. Para pensar e analisa isso. Se a maioria das vezes ou das pessoas que tu conhece que estão ali vivendo uma escolha e elas estão ali de repente, né, com um certo tipo de arrependimento, elas estão muitas vezes olhando para aquela outra escolha que ela deixou de fazer, né, em detrimento dessa outra que ela fez, e elas acreditam na cabecinha delas que se elas tivessem feito aquela outra escolha lá, a sua vida teria sido linda e maravilhosa. É aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É muitas vezes por isso, porque só tem como saber o lado ruim daquela escolha que tu fez porque tu está nela, porque tu está vivendo nela, né? Agora, a outra, desculpa, bati aqui com o suporte, a outra escolha que tu deixou de fazer, tu nunca vai saber quais eram os pontos negativos dela, porque tu não está vivendo, né? Então isso acaba muitas vezes nos paralisando, porque a gente quer uma garantia, a gente quer que o jogo seja previsível, só que o jogo não é previsível, né? O treino é previsível. E aí entra o encaixe que a gente pode fazer aqui. Muitas vezes, por eu não estar disposto a treinar bem treinado, e o que é o treinar bem treinado? É o nosso dia a dia, é o hoje, é o agora, é aqui que eu construo a força da minha personalidade, escolhendo bem a todo instante. Quando eu treino mal, quando eu vivo aqui olhando o meu treino como se fosse algo imprevisível, do tipo, deixa a vida me levar, amanhã eu faço, hoje eu não vou trabalhar direito, hoje eu não vou servir aos outros, hoje eu não vou colocar um sorriso na minha cara, o que acontece? Eu não me torno uma personalidade forte, eu não tenho força de agir. E se eu não construo essa força, é óbvio que o jogo, escolha eu o que eu escolher, eu não vou atuar bem, porque eu não treinei. Óbvio que eu estou usando o futebol aqui como uma metáfora, né? Poxa, o atleta que ele não treina bem, que ele não treina direito, que ele não se cuida, quando chega no dia do jogo, aquele jogo que ele escolheu, que o treinador escolheu para colocar ele em campo, é óbvio que ele não vai bem, ou pelo menos não vai performar como poderia, porque no treino, no dia a dia, ele não está atento.
Da mesma forma é aqui no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente quer que o jogo seja previsível. Eu quero chegar lá e saber quais são todas as jogadas que eu vou fazer, ou mais, eu quero saber que eu vou ganhar o jogo, eu quero ter a certeza que eu vou entrar em campo e vou vencer o jogo. Só que a vida não é assim. As nossas escolhas, elas não têm garantias, né? Quem nunca viu sua mãe falar, pelo menos quem tem acima de 30 anos, né? Ah, meu filho, faz um concurso público porque daí tu vai estar garantido na vida. Hoje nem isso, né? Os órgãos públicos estão sendo privatizados e não existe mais garantia, né, na nossa vida. Então, o que nos paralisa é esse desejo, esse fetiche de ter certeza de que as nossas escolhas vão ser acertadas e que a gente vai vencer. E aí, por isso, a gente acaba paralisando, né? Ou seja, eu não vou entrar em campo porque eu não sei o que fazer. Imagina um jogador dizendo isso para o seu treinador. Não me coloca aqui porque eu não sei, né? Eu não sei se eu vou ter que ir para um lado, eu não sei se eu vou ter que ir para o outro. Isso é você, isso sou eu na vida quando a gente não faz escolhas, quando a gente fica ali paralisado porque a gente quer uma certeza absoluta, né? A gente está dizendo não muitas vezes para o nosso próprio Criador, né? Ele está ali nos colocando, abrindo possibilidades, abrindo oportunidades, e aí eu não faço por quê? Porque eu queria que tudo tivesse previsível para mim, né? Eu conheço pessoas que, poxa, eu digo, olha, eu rezo para que tudo dê certo na tua vida, porque se um dia a tua vida sair do trilho, tu vai deprimir, né? A pessoa, ela quer saber, olha, eu vou ter filhos exatamente com 30 anos e 5 meses, né? Não, eu vou ter filho o dia que eu me estabilizar financeiramente, e aí eu quero ter um casalzinho, um menino e uma menina. Aí vem 2 meninas, a pessoa se frustra, né? Porque ela passou a vida toda com a cabeça pensando naquilo ali, achando que ela tem controle e ela não tem. Filhos é outra coisa também, né, que a gente vê muito por aí, né, quantas histórias, né, do tipo, não vou ter filho porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para poder criá-los, né, eu não vou ter filho porque eu não estou aqui estabilizado financeiramente, eu não vou ter filho porque eu não sei se o meu casamento vai dar certo. A pessoa quer que tenha um livro já escrito sobre tudo que vai acontecer na vida dela. Ou uma outra coisa que é uma das coisas que eu mais abomino na vida é quando a pessoa já, eu não sei se eu vou ter filhos porque, né, não sei se vai vir com saúde ou não. Ou então quando alguém está grávida, a pessoa olha e fala ali, né, a pessoa não percebe a besteira que ela está falando, ela olha para uma pessoa grávida, que bom que você está grávida, o importante é que venha com saúde. Pô, saúde, tu tá maluca? Então se não vir com saúde, então não importa. Poxa, tu tá maluco? Se vir, importante que venha com saúde é tu tomar naquele lugar, porque, poxa, se vir com saúde vai ser amado, se não vem com saúde vai ser amado também, porra. Ora, mas que ideia maluca é essa? O importante é que venha com saúde. Tá, então se tu tiver um filho que não vem com saúde, então não importa pra ti? Tu não vai amar? Esse é o tipo de pessoa que quer ter previsibilidade para tudo. Ela acha que tudo vai ter que sair da forma perfeita, da forma que ela acredita que tem que ser, senão ela não dá um passo, né? Então a gente precisa abandonar a vida humana, ela não é uma garrafa, né? A vida humana, ela não é um objeto, a vida humana, ela é feita de imprevisibilidades, e se a gente não encara isso como uma realidade, a gente não age, a gente não sai para a vida. O treino diário, que é isso que eu estou falando aqui, é o que te prepara para esse imprevisível. É a gente estar atento no nosso dia a dia aqui. Eu dei essa galera do business plan, eu não estou falando que não tem que, né, razoavelmente planejar a tua vida, é óbvio, né? Poxa, é legal. Agora, uma das coisas que eu mais achava bizarro, né, num processo de coach lá, quando eu estudava aquilo lá, como vai ser, como você imagina a sua vida daqui 10 anos? Eu vou saber, né? Minha vida daqui 10 anos, eu quero saber do hoje, o que eu posso fazer o melhor hoje. Eu vou planejar um pouquinho aqui, mas, poxa, eu vou saber lá o que eu tô aqui, poxa, eu tô ali, né? Quem me vê postando, eu boto lá, 120 tantos de 2000. Eu espero chegar no 2000, isso é um tipo de planejamento. Agora, eu não fico com o fetiche, meu Deus do céu, se eu não chegar lá no 2000, eu vou ser uma pessoa triste e infeliz. Eu só vivo. No dia a dia eu faço o meu melhor, caminhando por uma certa direção. Agora, não sei se essa direção é onde eu vou chegar. Agora eu faço todos os dias, porque senão essa paralisia, ela vai te tornar uma pessoa frágil, né? Outro símbolo e quando a gente começa, a gente não sabe muito bem. A gente quando começa um projeto, quando a gente começa um empreendimento, quando a gente, vai começar um namoro, um casamento, ou troca de emprego, ou
troca de cidade, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ali na frente, né? Então, outro símbolo que a gente pode pegar, né, para quem gosta, é a própria lâmina do tarô, né? O que é a primeira lâmina do tarô, se a gente for olhar para a carta, né? É o tolo, né? Que é o símbolo da primeira lâmina do tarô. É aquele menino ali com coisinha com a sacolinha nas costas, tipo o seriado do Chaves, né? E o cachorro do lado dele ali. A gente olha o que aquele símbolo quer dizer. É o início da vida, o início de um empreendimento. Quando a gente começa uma caminhada, a gente não tem muita previsibilidade, a gente não coloca muita coisa na bagagem, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer, né? Essa primeira lâmina do tarô é o símbolo do início da vida. Quando a gente começa algo, é mais ou menos assim. Pega início de namoro, por exemplo, né? O que é o início? O início de namoro é uma das coisas mais cafonas, né? Que a gente pode ver, que é aquela coisa de juras de amor, de promessas, coloca apelido aqui, apelido ali, né? Eu lembro de um namoro quando eu tinha meus 20 e poucos anos lá, né? Era apelido daqui, apelido dali. Aí eu tenho a pele um pouco mais morena, né? E a pessoa tinha a pele um pouco mais clara. Aí ela me chamava de neguinho e eu chamava ela de branquinha. Olha que coisa mais cafona, mas ao mesmo tempo que é cafona, é uma das coisas mais bonitas, das coisas mais belas. O início de namoro, ele precisa ter esse lado, né, um pouco cafona, para ao mesmo tempo ele ser lindo. Mas o que é o início de namoro, né? Ao mesmo tempo que tu tem ali juras de amor, tu tem toda a imprevisibilidade do mundo. Mas tu tá diante de uma pessoa que mobiliza o teu coração, só que sem garantia nenhuma. Esse é um outro símbolo que a gente pode usar para o início dos nossos projetos, né? No início dos nossos projetos a gente precisa estar ali realmente perdidamente apaixonado pelo que a gente está fazendo, mas a gente tem que entender que a gente vai caminhar sem ter muita garantia. Agora, o que nos prepara para isso? O que nos prepara para isso é o nosso trabalho diário, né? O que te prepara então, Machado? Vamos agora se encaminhando para o final. O que nos prepara por esse tal do jogo da vida, né? Que é o imprevisível que a gente muitas vezes não quer encarar? É a tua postura diante do treino diário, diante do teu dia a dia, diante de cada circunstância que tu pode escolher o bem, escolher o melhor. E como que a gente faz isso? Trabalhando no nosso dia a dia, trabalhando direito, servindo aos demais, que é o que eu falo aqui todo santo dia, né? Sendo útil para a vida das pessoas, colocando um sorriso nessa tua cara, que às vezes tu tá ali de mau humor, ninguém te aguenta, ninguém tem culpa do teu mau humor, coloca um sorriso, estampa um sorriso nessa tua cara para de repente tornar o dia dos outros um pouco melhor, tornar o teu dia melhor, né? Dessa forma, escolhendo o bem a cada instante, a cada circunstância, tu vai ganhando uma força. E o que no fim das contas essa força vai te trazendo? Essa força vai te trazendo uma coragem. E essa coragem é que vai ser fundamental para quando tu chegar no dia do jogo, daquele imprevisível, tu não sentir o peso das dificuldades e ao mesmo tempo tu aceitar, né? Tu receber, tu desfrutar aquelas vitórias que tu vai alcançar no dia a dia. Mas sabendo que o jogo é imprevisível. Eu não tenho como saber se eu vou vencer, eu não tenho como saber se eu vou ganhar. Mas uma coisa é certa, eu só venço se eu estiver dentro de campo. A velha história da live do tabuleiro lá, que o pessoal gostou, né? Não abandona o tabuleiro, tu tá dentro do tabuleiro, tu tá jogando, tuas jogadas podem dar tudo errado. Mas tu só vence se tu estiver ali no tabuleiro, tu só vence se tu estiver no jogo. E para que tu aumente as possibilidades de tu te sair bem no jogo, tu precisa treinar bem diariamente, né? Então, o jogador de futebol é um símbolo disso. Ele pode passar fiasco, ele pode entrar lá, o goleiro pode tomar um frango, né? O jogador ali, o marcador, ele pode, né, tomar uma caneta ali, né, tomar um drible. O atacante, ele pode perder um gol, só ele e a goleira. Ele pode passar fiasco, ser vaiado. Mas, se o treinador colocou ele ali para ele jogar, é porque ele está ali diante do jogo. Ali ele pode vencer, ainda com todas as imprevisibilidades, né? Outro exemplo são as minhas primeiras lives, né? Que eu pensava, poxa, o que eu estou fazendo? Será que vai? Imagina se eu ficasse ali, né? Será que vai? Será que não vai? Né? Mas era aquela coisa, vou ter que abrir o celular, dava ali um certo peso. Hoje eu já estou com 147 lives, para mim já não tem peso nenhum. Eu abro aqui a câmera e falo, né? Falo aquilo que está no meu coração. Óbvio, faço um roteirinho ali, que aí é aquele planejamento pequeno do qual eu falo.
mas quando eu estou aqui, eu estou concentrado em fazer o meu melhor, em entregar o meu melhor para todo mundo. Agora, lá na primeira live não era assim. Lá eu não sabia muito bem o que ia acontecer, eu não sabia nem mexer no telefone, e hoje ainda nem sei muita coisa, para dizer a verdade. Mas, né, diante das nossas escolhas, se a gente paralisa, a gente não começa. Então, meu filho, quer um conselho? Né? Só começa, cara, só começa. Como nos versos do filósofo espanhol, que talvez seja meu parente, né, em alguma vida aí, em alguns antepassados, o Antônio Machado, né, que é um dos grandes poetas, né, lá, espanhóis do século XX, né, que eu mais gosto, que ele falava, né, caminhante, o caminho se faz ao caminhar, né, um verso que ficou muito conhecido, né, caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Por isso que eu gosto tanto lá da filosofia e da poesia dos espanhóis do século XX, né? O que ele queria dizer? É caminhando que você descobre o caminho, né? É caminhando que a gente descobre os frutos que a gente pode entregar, né? Somente caminhando é que a gente descobre os frutos que a gente pode entregar nessa vida. Por quê? Porque, como eu falava lá no começo, a substância da vida humana, ela é narrativa, é a história que tu escreve. Né? É aquela linha que tu pega para poder bordar o tecido, né? Essa linha que tu pega e tu coloca na agulha, que é a tua mentalidade, tu vai passando por aquele pano que é a tua pessoa e tu vai formando um desenho que é a tua personalidade e que no fim das contas ali é o desenho da tua história. Só que a gente só faz se a gente pegar essa linha e essa agulha na mão e passar pelo bordado, né? Essas linhas, né, que a vida nos dá, né? A gente tem que pegar e agarrar com as duas mãos e fazer o desenho mais bonito possível. Caminhante, o caminho se faz ao caminhar, né? Se tu quiser, tenta contar a tua vida desde antes, né? Que sabe o que vai acabar acontecendo? Sabe essas pessoas que planejam, né? Falam, porque com 30 anos eu vou ter um casalzinho de filhos, né? E aí eles vão estudar na melhor escola mais maravilhosa, e aí eu vou ser um empreendedor de sucesso, e aí ela tá lá planejando, projetando, mas tu olha para a vida dela no dia a dia, ela não tá fazendo coisa nenhuma para que aquilo ali aconteça. Tenta contar a tua vida desde antes, que tu sabe o que tu vai acabar transformando a tua vida. Tu transforma a tua vida nisso aqui, ó. Tu transforma a tua vida num objeto. A nossa vida, ela não é um objeto, ela não tem como ser contada antes. A nossa vida, ela é feita ao caminhar. A nossa vida, ela é feita disso mesmo que eu estava falando na live ontem. Ela é feita de alegrias, mas ela também é feita de frustrações. Ela é feita de desejo, mas ela também é feita de dores, porque a vida humana, ela é imprevisível. Mas quando a gente faz esse treino diário do qual eu estava falando aqui, né? Apesar do jogo ser imprevisível, tu aumenta as tuas chances de vencer. Tu entende mesmo, né, o que é a trama da existência, que é tudo isso que eu falei anteriormente. E aí quando a gente entende isso, somente assim é que a vida se torna do cacete, cara. A vida se torna do caralho quando tu consegue entender que a vida é assim mesmo e que ainda assim dá para tu viver. Ainda assim dá para tu fazer o teu melhor, dá para tu escolher o teu melhor no dia a dia, sem essa coisa da fé metastática que eu falava ontem, né? Porque se tudo vai dar certo, se não deu é porque não chegou ao final. Poxa, se tu não olha para tua vida e acredita que ela tá dando certo nesse exato momento, só por tu estar vivo, só por tu ter um coração pulsando dentro de ti, só por tu ter a possibilidade de servir, de ser útil na vida de alguém, então tu não entendeu ainda o que é dar certo, cara. Dar certo é estar aqui caminhando no nosso treino diário, tá bom? Então é isso, meus amados, espero que tenham gostado, né? Espero que vocês, né, que estão assistindo essa live não sejam as pessoas que vão se paralisar diante da vida, né? Que vocês sejam pessoas que treinem duro diariamente, para que quando vocês estiverem no jogo, né, vocês façam escolhas sem esses fetiches, será que vai dar certo? Vocês vivam, E aí quando vocês se preparam nesse treino diário, lá no jogo eu tenho certeza que vocês vão dar o seu melhor. É isso que eu desejo para vocês, tá bom? Então, se gostou da live, compartilha, curte, comenta, né? Compartilha essa live hoje aí. Hoje eu falei pouco palavrão aqui, né? Então hoje dá para tu compartilhar até com a tua avó essa live, né? Compartilha com aquela tua tia chata lá, que
30 anos lá, não tá mais, né, se relacionando com ninguém lá, manda para ela também lá. Hoje eu nem falei palavrão, ela nem vai encher teu saco, manda para ela lá, tá? Manda pro teu amigo chato, aquele lá que tá aí só querendo fazer planos e não age, tá? Ele nem vai se importar, né? Porque hoje eu nem falei palavrão, ele vai olhar para, ele vai conseguir entender a mensagem da live sem ficar, ai meu Deus do céu, ele falou um palavrãozinho, ai não gostei dele. Não, hoje eu nem falei, então manda lá para ele, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, meus amados. Obrigado aqui pela presença de todos. Ana Júlia, pela primeira vez aqui na nossa live presente. Seja sempre bem-vinda, Ana Júlia. Seu Jorge, Cris Martins também pela primeira vez, né? Hoje está sempre chegando gente nova. Seja bem-vinda também sempre, Cris. Amanda Tansky, minha amiga também. Acho que é a primeira vez que a Amandinha estava aí também. Seja sempre bem-vinda. Vanessa Cardoso, Dani Klaus, Joyce Souza e João Vitor Machado. Muito obrigado pela presença, pessoal. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos aqui. Amanhã provavelmente será uma live onde a gente vai falar sobre o tema amizade, tá? Então, se é um tema que te interessa, esteja aqui, né? Se não te interessa, esteja também, porque daí pode ser que tu se abra para esse tipo de assunto, tá bom? Então, esteja aqui no nosso horário tradicional, 7h30 da manhã. Fiquem com Deus, uma ótima terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês, um grande beijo, tchau, tchau.